Olá, igreja, tudo bom? Saudade de vocês, né? Estamos aqui. Eu quero dar um bom retorno a cada um, né? Muita gente viajou, né? Passeou, isso é muito gostoso, né? Esteve com família, né? Conheceu novos lugares, revisitou muitos lugares, né? Para mim, particularmente, foi muito bom, né? E fechei com chave de ouro com um grupo de irmãos da igreja. Queria eu poder estar com toda a igreja, né? Mas lá em novembro a gente vai ter esse momento de estarmos todos juntos em unidade, como corpo de Cristo, né? E aqui eu quero falar algumas coisas que estão no nosso coração, né? Nós agora que começa o ano, né? Porque o pessoal fala que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, né? Então eu queria compartilhar com vocês alguns sonhos, né? Como se diz o autor, salvo engano, Charles Chaplin, né? Ele fala que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto torna-se realidade. E é isso que nós queremos trabalhar durante todo esse ano de 2026, trabalhar a nossa unidade, que nós possamos sonharmos juntos e queremos, irmãos, modificar a realidade de muitas famílias, de muitas vidas, através da nossa igreja. Né? Nós estamos começando já com grupos de conexão, né, que algumas igrejas chamam de pequenos grupos, para estarmos reunidos nos lares, né? Porque não é só domingo, nós temos que estar envolvidos. Se nós queremos viver em unidade, nós temos que ter troca, temos que ter cumplicidade. Né? E aí temos o start, né, que é a juventude, os adolescentes, a união de jovens está voltando, capelania esportiva, que ferramenta maravilhosa, né, através do movimento, estarmos ali passando princípios, passando valores, né? Louvado seja Deus por isso. A nossa Doralândia, né, como equipe renovada, uma equipe ali envolvida realmente com a missão, né? E temos as nossas obras também, né? Queremos fazer uma quadra aqui de multiuso, né? É sonho, né, gente? Sonho. Para agregar as pessoas, né? Climatizar o nosso prédio de educação cristã. Aqui, o prédio administrativo, temos que trocar ali as telhas, né? E estamos aí, meus irmãos, estamos aí envolvidos para trabalhar isso. E tudo isso é meio. E eu quero compartilhar desse momento que nós queremos fazer, né? Lembrando que a gente quer começar um trabalho, o nosso missionário já está lá em Barcelona, né? É a nossa igreja em Barcelona. Queremos trabalhar ainda mais com a igreja lá nos Ribeirinhos. Temos uma igreja em Bacabal, que, se Deus assim permitir, será organizada ano que vem. A igreja de Lima Campos, até o final do ano, ela vai estar totalmente sustentada, né? E ali tentando fazer um apoio, ouvir o movimento de vocês enquanto estava de férias, né? Daquela questão lá de partir de alferes, né? E a gente quer dar essa autonomia àquela igreja local. Essa igreja precisa caminhar com meios próprios, né? E a gente tem que olhar o olhar de Cristo, né? E entender o que Deus tem para cada um de nós. E assim, quando a gente pensa em coral, né, quando a gente pensa em MCM, como a gente pensa até aqui nas reuniões com os psicólogos, né, com os nossos almoços, esse negócio todo, tudo isso é um meio. Né? A gente não pode perder o foco da missão. E aqui eu vou falar uma coisa que eu falei na vigília. Né? Eu entendo a igreja, né, se nós pudéssemos fazer um parâmetro, né, a igreja é um porta-aviões. Né? E dentro do porta-aviões você tem cinema, você tem academia, você tem salão de jogos, você tem dormitório, você tem enfermaria, né? Você tem cozinha, você tem toda uma estrutura nesse porta-aviões. Mas essas estruturas, elas devem convergir para a missão. Um porta-aviões que não lança os seus aviões, ela perde o efeito. Né?
O porta-aviões é uma base de apoio. Quando o avião está vindo lá da sua missão, aquele negócio todo, às vezes o combustível já acabando, meio fraco, né? Meio cansado, às vezes machucado, ferido. E quando ele olha aquele porta-aviões, ele fala assim, poxa, ali eu vou ter descanso, né? E isso é a igreja. A igreja é o lugar de refrigério, é o lugar de cura, é o lugar de contrição, é um lugar de reconhecimento da grandeza de Deus. Né? Então, nós recebemos, às vezes, pessoas machucadas, cansadas, abatidas, outras eufóricas, felizes, né? E elas vão lá e pousam nesse porta-aviões chamado igreja. E ali, a igreja, ela precisa ser esse lugar de cuidado. Ele vai se alimentar bem, ele brinca, ele tem lazer. Olha só, a igreja tem tudo isso, né? Mas ele não está ali para isso. Ele está ali para cumprir a missão. Ele tem alvos, ele tem objetivo. Né? Nem todos que estão em porta-aviões são pilotos de caça. Nem todos são pilotos de avião. Mas todos trabalham para a mesma missão. Desde o cozinheiro até a pessoa que fica lá na catapulta, que vai lançar os aviões. Todos temos o mesmo objetivo. Isso é igreja. Eu te convido para domingo agora estarmos juntos, nos reabastecendo, que a Igreja Batista Missionária do Maracanã seja, em nome de Jesus, esse grande porta-aviões, em que nós possamos lançar as pessoas, lançar e pregar a boa semente, salvar vidas, anunciar a esperança em Jesus Cristo. Então, agora que você já está reabastecido, agora que você já está bem, vem, vamos estar juntos, vamos estar aprendendo, vamos estar nos abençoando mutuamente, vamos estar unidos na nossa missão, tá bom? Eu espero você domingo, né? Quarta-feira nós temos culto de oração, hoje, quinta-feira, já começamos com as nossas orações, né? E vai ser muito bom, e você faz parte dessa história. Você faz parte dessa grande tripulação desse porta-aviões. Que esse porta-aviões tem o House, não sei o quê, mas o nosso porta-aviões se chama Igreja Batista Missionária do Maracanã. E o nosso grande comandante é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está convocando cada um de nós para a missão que Ele tem preparado, seja em Barcelona, seja nos Ribeirinhos, seja no sul do Brasil, até os confins da terra, que eu e você possamos anunciar a esperança que há em Cristo Jesus e que possamos viver em unidade, em coesão, em coerência, vivendo e anunciando esse evangelho, nos perdoando mutuamente e vivendo na unidade perfeita de Cristo Jesus. Até domingo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.